Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 20.130 dólares. Bitcoin que está sofrendo nessa manhã junto com o SDC que perdeu o PEG e está nesse momento próximo a 90 centavos de dólar. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do preço, te mostrando não só o que está acontecendo com o SDC, mas principalmente quais as próximas perspectivas para o mercado e para o Bitcoin. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, primeiramente em relação ao USDC, né? Nesse momento a gente está a 91 cents, a gente chegou a 87, tá? E o que aconteceu desde ontem, né? A Circle apareceu e falou que tinha 3,3 bilhões dos 40 no banco que quebrou, ou seja, algo próximo de 8% das reservas, né? Eles falaram aqui que eles vão tomar todas as providências para tentar recuperar esse dinheiro e tal. Mas 8% realmente foi um baque maior do que o mercado estava esperando. Tá? Eu, particularmente, estava esperando algo como 4%, 5%, depois da comunicação deles, que eles tinham 25% dividido em 6 bancos. Né? Então era 4%, 5% ali. Mas não, eram 8% nesse. Então isso machucou o mercado e, ao meu ver, pode até ter machucado um pouco a imagem da Circle e do SDC, já que está caindo mais do que esses 8%, né? Está caindo 9% aqui em relação a $1, que seria o valor justo. Então, é muito importante a gente entender que é uma situação de risco, sim, e a gente precisa gerenciar esse risco caso a gente tenha o SDC ou caso a gente tenha grande parte do nosso capital em USDC, tá? Eu, particularmente, não tenho quase nada em USDC e a grande questão aqui, se eu tivesse, eu estaria estudando igual doido aqui, o FDIC, o Federal Deposit Insurance Corporation, e estudando o que aconteceu quando outros bancos quebraram lá nos Estados Unidos, né? Porque se eles conseguirem recuperar o banco, devolver o dinheiro para os clientes, cara, show de bola, né? O SDC pode retornar. Mas agora eu até vejo que a gente está caindo mais do que esses 8%, porque se tem algum esqueleto no armário do SDC, agora vai aparecer, né? Agora, no momento que todo mundo vai querer sacar igual doido, se tiver algum problema vai aparecer. Então o mercado está preocupado, obviamente, né? Isso continua pressionando o Bitcoin em USDC acima em USDC. O Bitcoin está 22 mil dólares, é natural que isso aconteça. Isso até fez o Bitcoin dar uma subidinha ontem, né? Mas a gente devolveu aqui quando o USDC estava colapsando, chegou aí até abaixo dos 20 mil dólares, o que não é bom. E no momento voltamos aqui para os 20.100, né? Então é importante a gente entender 2 pontos. Ó, primeiro, o SDC iria a zero? Eu acho que a chance é bem pequena, como a gente disse ontem, a chance de colapsar é pequena. Mas, enquanto a gente não tiver uma resolução de toda essa questão aí do banco que quebrou, o que vai acontecer? Outro banco vai incorporar, o FDIC vai ajudar. Enquanto a gente não souber isso, com detalhes, a gente pode ver o SDC ficando nessa região aí, um pouco abaixo de 90, um pouco acima de 90. Então é um risco, tá? Se você tem muito SDC, cara, estuda muito. Eu vou estudar também. E eu apareço aqui no final de semana ainda, dando as minhas opiniões sobre o assunto, o que eu faria se eu tivesse muito SDC, beleza? Tranquilo. Outro ponto importante que a gente pode destacar, já indo para a parte mais importante do vídeo, que é a análise do Bitcoin. Não vou fazer análise no semanal de novo, tá? O vídeo de ontem a gente fez uma análise no semanal, a gente explicou para vocês por que a gente está numa buy zone, por que é uma zona de suporte, porque nesse momento o fundo dos 19.500 é um fundo importantíssimo, cara. Perder esse fundo aqui seria terrível, né? Afinal, a gente teve muito volume nesse 4 horas, a gente teve muito volume no diário. E assim, a turma não entende, né? Quando você vem no mercado tradicional, você olha para um volume desse aqui e você diz, volume ascendente, o preço vai continuar caindo. Mas muitas vezes não, na maioria das vezes, falando probabilisticamente, no criptomercado, quando a gente tem volumes exagerados, a gente está próximo de um fundo ou de um topo, tá? Por exemplo, quando a gente teve aqui a quebra da FTX, olha o volume ascendente que a gente teve. Todo mundo do mercado tradicional falou, não, agora a gente vai continuar.
Agora nós vamos para os 12, 10, porque, pô, um dos maiores volumes da história aqui, cara, nós vamos continuar caindo. Não é o que acontece, por quê? Porque a interpretação do mercado cripto está muito mais ligado a sardinhas em instituições e oportunidades que essas instituições conseguem captar a liquidez das sardinhas. Então, se as sardinhas vendem igual doidas, igual foi ali na crise da FTX, é uma oportunidade para as instituições acumularem e mandarem o preço para o outro lado. Por quê? Porque muitas vezes essas sardinhas não apenas vendem, muitas vezes elas shortam também, elas apostam na baixa. Nada de errado em apostar na baixa, mas depois de movimentos que você tem maiores volumes da história, é um erro crasso no criptomercado, tá bom? E o que aconteceu é que o preço consolida e vai para o outro lado justamente para estopar e liquidar essas sardinhas que vendem no pior local. Então, o volume no criptomercado, cara, não pode ser interpretado igual o volume no mercado tradicional, tá? Se você fizer assim, você vai errar com a maioria. Te garanto, cara, o volume é o indicador que eu mais gosto, é o indicador que eu mais estudei. E para vocês terem noção, nos projetos, no curso, tem um módulo só de volume cripto. Tem o módulo volume tradicional. Ó, volume tradicional é assim, cara. A gente pode tirar algumas coisas para o cripto. Mas o volume cripto tem um módulo só para ele. Porque é muito importante a gente entender essa diferença. E talvez, se você está operando com volume de forma tradicional, pode ser isso que está prejudicando aí os seus resultados, tá? Vocês querem um vídeo sobre volume cripto aqui no canal? Se quiserem, deixa aqui nos comentários. Se tiver quórum, eu faço, tá bom? Beleza. Continuando aqui, né? Falando então um pouco do curto prazo. No curto prazo, a gente está numa tendência de baixa, obviamente, né? A gente pode traçar alguns Fibonacci, eu acho que um dos mais importantes é esses 22.600. Vocês sabem que a gente testou 0,382, já foi rejeitado aqui. Então, zonas de resistência agora. O topo dos 20.700, 21... Cara, os 21 mil dólares é uma zona importante, mas eu destaco ainda mais os 21.500, ok? Que eu gostaria, né? Que a gente comentou ontem. Que o preço passasse desses 21.500 e a gente tivesse uma melhora dos indicadores de sentimento, porque enquanto a gente estiver subindo, igual foi ontem, e a gente não tem confirmação de sentimento, ou seja, Open Interest caindo, Long Short Ratio subindo ou no 0 a 0, cara, não tem como ficar muito otimista, saca? Então, assim, a gente precisa de uma demonstração de força, mesmo entendendo que a gente está num suporte importante, né? Então, resumidamente aqui, vamos abaixar ainda mais o tempo gráfico. Numa hora a gente tem um padrão de continuação da baixa. Nós estamos num suporte importante agora, essa região dos 20 mil dólares, né? Eu acho que começou a fechar aqui, ó, abaixo desses 19.750 é problema, tá bom? É demonstração de fraqueza. Assim como o rompimento da região dos 20.700 seria um bom sinal, assim, para o preço, tá bom? Então, infelizmente, a gente pode ser contaminado pelo USDC, de maneira negativa, né? Podemos ter de maneira positiva, né? Muita gente trocando stablecoins por bitcoins, pode fazer o preço subir, mas depois que já baixou a poeira, cara, o mercado está tentando precificar o que é a segunda maior stablecoin, perdeu 8% do valor, no mínimo, né? Então, assim, não é bom para o mercado, obviamente, e a gente pode ter um contágio sobre isso, né? Talvez parte dessa queda maior do que eu esperava essa semana eram de instituições que sacaram isso antes, né? Quando o SVB quebrou, essas instituições já ficaram, opa, deixa eu sair fora do mercado que vai azedar. Então, tomem cuidado, tá bom? Olho nos 19.750 e no fundo dos 19.500. Começou a fechar abaixo dos 19.500, toda a nossa questão de, pô, tem um fundo importante, um volumaço de fundo, começa a se deteriorar, começa a ficar complicado. Então, esses são os suportes, as resistências eu vou destacar os 20.700. Eu acho que ficar acima dos 20.400 é um bom sinal também. Beleza? Para finalizar, vamos dar uma olhada no book. Eu acho que o agregado não vai dar para a gente pegar ainda. Não dá. Então, vamos dar uma olhada no book no Trading Lights. Antes de começar a dar uma olhada no Trading Lights, não esquece de correr no meu Instagram, tá? Amanhã a gente vai ter o sorteio aqui do Membros e eu vou lançar, assim que eu sair desse vídeo, uma caixinha de perguntas, vou responder as perguntas de ontem também, beleza? Então corre aqui no meu Instagram, tá na descrição, ou pablo.granier. Ok, investidores? Então tá, book. O book é a famosa terra de ninguém. Eu estou colocando aqui um limite de 500 bitcoins, caras.
Tem um pouquinho ali nos 19.750, 19.700, ó. Realmente, é o suporte de fundo aqui que a gente não pode perder, então. Já em relação acima, 20.600, 20.700. Também é a resistência que a gente precisa romper. Então parece que as instituições estão pensando de maneira lógica aqui em relação à análise técnica hoje, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, a gente se vê aí, dependendo da volatilidade, dependendo dessa questão do USDC. Então é isso, corre lá no meu Instagram para a gente trocar uma ideia hoje de tarde.